Deus eterno e bendito, nós estamos na Tua presença hoje, reverentes, sabendo da nossa condição pecaminosa, sabendo que no Senhor nós encontramos a paz. Por isso que nós chegamos a Ti e pedimos a Tua graça, ó Pai, sobre a vida daqueles que sofrem, sobre a vida daqueles que têm passado por conflitos, por lutas, por luto. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, ó Pai. Que o Senhor alcance através de sofrimento os corações ainda resistentes ao Senhor. Que o Senhor encontre também aqueles que já se entregaram ao Senhor, mas que passam por momentos de dúvidas, de tristeza. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós enquanto nação. Nós estamos cada vez mais distantes do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua igreja permaneça firme, que a Tua igreja permaneça militante, que a Tua igreja permaneça debaixo da Tua mão, sendo submissa ao Senhor e sendo corajosa. Mas traz, Senhor, aqueles que estão distantes, traz, Senhor, aqueles que hoje se rebelam contra o Senhor, como um dia o Senhor fez conosco. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E ajuda-nos agora nesse estudo, que eu não fale nada que seja de mim mesmo. Senhor, me impeça de dizer qualquer heresia, qualquer coisa que afronte ao Senhor, que faça alguém tropeçar. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor conhece a minha condição e sabe que eu sou pó. Por isso eu venho a Ti, totalmente humilhado, pedir a Tua graça para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. É um prazer estar aqui. Eu vou sentar um pouquinho, porque eu sou meio grande, né? Mas é um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer estar nessa igreja tão querida, né? Eu sou um presbiteriano meio batista já há algum tempo. Alguns irmãos, inclusive, brincam com isso. Mas eu conheço essa igreja já de alguns anos atrás, né? Sempre que eu vinha de Arco Verde, que é a minha cidade natal, com os irmãos lá da presbiteriana, nós sempre fomos muito bem recebidos por vocês. E eu quero hoje, tendo essa oportunidade de falar aos irmãos, falar da alegria que eu tenho de poder servir aos irmãos hoje e poder também me alegrar com os irmãos e dizer do amor e da alegria que nós temos, que eu sinto em particular por essa igreja. Quero que o Senhor abençoe profundamente os irmãos e quero falar dessa alegria de estarmos aqui. Não se preocupe, eu estou aqui com um copo, mas eu não sou pastor, eu não vou batizar. Aqui dava para batizar uns 5, né? Mas eu não vou batizar ninguém hoje, até porque eu não sou pastor. Mas eu queria sempre ter feito essa brincadeira aqui. Meus irmãos, eu vou falar sobre a reforma e a cultura, né? Esse tema que é de certa maneira, um pouco espinhoso. Os irmãos vão perceber isso depois que eu começar a falar. Mas, ao mesmo tempo, é um tema muito importante. Tá? Então, eu gostaria de tratar desse tema com total reverência, com total cuidado, mas ainda assim com coragem, e espero que os irmãos entendam os pontos que eu vou tratar aqui. Pode passar, por favor? O nosso roteiro primeiro nós vamos ver o conceito de cultura, depois nós vamos falar sobre a reforma e a cultura, no caso, o desdobramento da reforma no aspecto cultural, social. Depois vamos ter um intervalo e, finalmente, nós vamos finalizar com uma aplicação que se encontra no aspecto de Cristo e cultura, como é que se dá essa relação. E, por fim, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou tentar separar um momento para perguntas e respostas, para a gente ter esse tempo junto, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que é cultura? Eu estava vendo o pastor Heber Campos Júnior falando a respeito de cultura e ele citou um dado que existe, que existem cerca de 160 definições de cultura. E eu fiquei pensando, misericórdia, se eu for falar de pelo menos metade delas, eu passo o estudo inteiro falando só sobre o conceito de cultura. É claro que eu não vou fazer isso aqui, e eu vou falar de um aspecto mais genérico da cultura em termos enciclopédicos ou até mesmo as definições que os dicionários trazem, tá? E depois eu vou trazer esse conceito aí que está no livro O Cristão e a Cultura, do Michael Horton, né? Então,
Vamos ver aqui, primeiro, a definição que os dicionários e enciclopédias trazem. Cultura é tudo que compõe o homem em suas aptidões, conceitos e tradições. Para além de manifestações puramente artísticas, a cultura manifesta o caráter e a cosmovisão de um povo, nação, grupos sociais e indivíduos em todas as áreas da atuação humana. Então, a gente geralmente associa a cultura à arte, né? E isso não está equivocado, é claro, não está completamente errado. Na verdade, a arte é um dos aspectos da cultura, né? Só que a arte é um dos aspectos, não é o aspecto geral. Então, quando a gente pensa em cultura, automaticamente vem na mente da gente um povo dançando, né? Aqui em Campina Grande, por exemplo, existe a cultura do forró, né? Então, alguns consideram o São João daqui o maior São João do mundo. Então, tem todo esse aspecto cultural que nós temos manifesto na sociedade e a gente tende a observar apenas esse aspecto, no caso do aspecto artístico. Só que o aspecto artístico é apenas um dos aspectos da manifestação cultural. É claro que a comida também é um outro aspecto e a gente também pensa nisso quando pensa cultura. Mas não é apenas a comida, as danças, as manifestações artísticas de uma maneira geral que são as definições corretas a respeito, ou pelo menos completas, a respeito da cultura de um povo. A cultura de um povo também é manifesta através do seu trabalho. A cultura de um povo também é manifesta através da forma como nós fazemos política, por exemplo. A cultura de um povo é manifesta a partir das relações sociais. Então, nós temos o aspecto cultural, nós temos no aspecto cultural termos mais profundos e explicações mais profundas que vão além do aspecto artístico ou culinário apenas. Então, definição aí do Michael Horton, que eu acho bem interessante, ele diz assim: derivado da palavra ligada à jardinagem, horticultura ou cultura da terra, etc., os alemães tomaram a palavra para referir-se ao cultivo de hábitos, interesses, língua e vida artística de uma nação. Por cultura, queremos dizer os gostos que regem um povo específico, seja das elites, e é chamada alta cultura nesse caso, ou das massas, que aí seria a cultura popular. Embora em cada cultura existam muitas subculturas, existem tendências gerais que marcam um povo, e é isso que pretendemos dizer com cultura a seguir. Então aqui existe o aspecto da cultura ligado àquilo que está relacionada à horticultura. Inclusive o próprio nome já dá essa ideia, né, de cultivo da terra. Alguns vão falar sobre cultura como um culto, mas eu não vou entrar no mérito da questão. O ponto aqui é que quando nós temos a ideia de cultura trazida desse aspecto do cultivo, nós passamos a entender que cultura é mais do que o aspecto artístico apenas, ou o aspecto culinário, etc. Está relacionado ao cultivo, literalmente, dos hábitos e interesses de um povo. E, na verdade, se nós olharmos as Escrituras, nós vamos ver aquilo que é chamado na teologia de mandato cultural de Deus. O que é o mandato cultural de Deus? O mandato cultural de Deus é quando Deus chega para Adão e pede para que ele e ordena que ele domine sobre as coisas da terra, sobre a natureza, sobre toda a criação. Ali há uma ordenança de Deus em relação ao trato, não é, com a terra criada, o trato com as coisas e criaturas que o Senhor havia feito. Então, esse aspecto cultural relacionado a cultivo é que nós vamos ter em mente quando formos trabalhar agora aqui com a nossa definição de cultura e automaticamente o aspecto reformado da cultura, tá? Então, pode passar, por favor? A cultura, para além de uma atividade, ela gera também um produto. Então, a atividade cultural seria a maneira como nós nos relacionamos com o mundo ao redor, e o produto é o resultado desta relação. Então, nós podemos pensar cultura nesses dois aspectos também, de uma maneira um pouco mais resumida ou sintetizada. A atividade cultural, ela é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com o mundo ao redor, e o produto desta atividade é o resultado da relação que nós cultivamos. Então,
Cultura como cultivo, cultura como atividade cultural, ou seja, a maneira como nós nos relacionamos, e cultura como o produto, ou seja, o resultado desta relação. Vamos agora para o aspecto da reforma em a cultura, ok? Então, entendendo isso, entendendo o conceito de cultura, agora nós vamos passar para o aspecto do pensamento reformado, ou que a reforma iniciou ali no aspecto cultural, a partir de todo aquele background que nós já vimos, de todo aquele plano de fundo que nós vimos com Simon e com Alisson, né? Inclusive, eu disse para eles que é bem difícil estar aqui hoje, depois de 2 estudos tão bons, né, que a gente teve aqui. Mas o bom também de ser o terceiro é que eles já falaram muitas coisas que eu demoraria um tempo, gastaria um tempo aqui para explicar para os irmãos, e que já foi explicado por Simon e por Alisson. Então, se você não participou dos outros, assistam em casa depois, para que você possa entender melhor essa amálgama de situações históricas, a relação da igreja com as pessoas, a relação das pessoas entre si, da sociedade, como é que ela se dava ali naquele período em que a reforma protestante ela explode, né? ela acontece. Então, para você entender isso melhor, pode visitar os 2 outros estudos que já foram ministrados aqui. Então vamos lá. A reforma protestante foi um movimento espiritual que afetou outras áreas da sociedade. Ela teve início com um homem indignado e revoltado, Martinho Lutero, que conhecia as Escrituras. Era um estudioso que teve um olhar crítico sobre o que se pregava e teve coragem de se opor a algumas questões polêmicas do seu tempo, como o comércio de pecados e de perdão que a igreja realizava. Seus impactos podem ser vistos até hoje na sociedade do século XXI, com benefícios políticos, econômicos e éticos. Irmãos, isso aqui eu vi na prática no período que eu morei na Alemanha. Morei 1 ano na Alemanha, e eu falava muito sobre liberalismo, falava muito sobre o que é uma sociedade pós-cristã, né? Inclusive a sociedade europeia hoje é chamada de pós-cristã, mas eu não entendia bem como é que se dava essa relação na prática. Inclusive eu sofri bastante nesse período que eu estive lá, porque eu pude ver isso acontecendo no dia a dia, né? No meu dia a dia eu pude ver pessoas que inclusive assim me deixavam chocados com o comportamento, com a forma de pensar. Para os irmãos terem uma ideia, eu conheci um ateu luterano. E eu nunca pensei que ia chegar nesse nível, né? Eu já conheci presbiterianos batistas e batistas presbiterianos. Agora, um ateu luterano eu nunca tinha visto. E aí isso me chamou muita atenção, porque ele declarava realmente: não, eu sou luterano, eu não vou à igreja, mas eu dou o meu dízimo, eu participo dos eventos e das festividades, mas eu sou ateu. Então, ele era um ateu bem peculiar, né? E aí eu pude ver também esse aspecto do pós-cristianismo, por assim dizer, na sociedade, também por um aspecto, vamos colocar assim, positivo. Por quê? Eu pude perceber que a palavra de Deus, por mais que não estivesse sendo reverenciada, estudada e aplicada de uma forma explícita, havia a influência da palavra de Deus, havia a influência da Bíblia nas relações do povo alemão. Por exemplo, eu tinha um ticket que ele era um ticket anual para que eu andasse nos ônibus e metrôs da cidade. Então você tinha a opção de comprar o ticket semanal, o ticket do dia ou o ticket do ano. No meu caso, eu tinha um ticket anual. E aí, meus irmãos, eu entrava no ônibus e eu ficava esperando, né, o cobrador chegar e dizer: ei, para aí, você tem que mostrar o ticket ou mostrar que tem dinheiro para poder entrar aqui. E quando eu entrava no ônibus, cadê o cobrador? E eu ficava pensando: gente, esse povo não tem cobrador não, não tem catraca, não tem nada aqui. E aí você entrava no ônibus e eu comecei a perceber isso, né? Que eu tenho essa mania. Quando eu não sei alguma coisa, eu fico olhando alguém fazer para depois eu ir lá imitar, né? Então eu fiquei olhando o pessoal e o pessoal mostrava o ticket para o motorista e entrava, né? E o motorista muitas vezes nem olhava para aquele ticket, só fazia deixar as pessoas passarem.
Quando chegou na minha vez, né, logo no começo, eu mostrei o ticket e ficava esperando ele ver. E ele não olhava para mim. E eu fiquei pensando, mas rapaz, como é que pode uma coisa dessas, né? E aí eu comecei a perceber essa relação que existe entre aquilo que os alemães vivem, mesmo estando distantes de Deus, mas que a palavra fez na sociedade de uma maneira muito profunda. Ou seja, o motorista não olhava o meu ticket porque ele acreditava que eu havia comprado realmente o ticket e que o ticket era válido. Ou seja, ele acreditava que minha palavra era sim, sim, e que minha palavra era não, não. Ou seja, que eu estava baseado nesse princípio bíblico da verdade, de falar a verdade, de andar em verdade, de ser honesto. Percebem que o pós-cristianismo não está relacionado apenas ao afastamento da sociedade em relação à Bíblia, em relação à igreja, em relação principalmente ao Senhor, mas que tem também relação com a forma como a sociedade foi profundamente afetada, a ponto de, na base dessa sociedade, por mais que ela se distancie de Deus, ainda haver uma profunda reverência à palavra de Deus, através da graça comum. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Entendem que existe essa relação das pessoas, mesmo elas não sendo cristãs, elas estão sendo beneficiadas, estão, de certa maneira, agindo a partir de princípios cristãos por causa daquilo que a palavra fez na sociedade. A partir daquilo que a Bíblia fez nos corações dos homens e que eles não conseguem fugir dessa verdade, dessa realidade, dessa relação. Então, isso aqui começou com a Reforma Protestante ali no século XVI, os irmãos já falaram bastante sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para o aspecto não apenas teológico, que já foi tratado aqui também, mas o aspecto cultural, ou seja, como a palavra de Deus, como a Reforma Protestante, afetou a maneira como as pessoas vivem, não só na Europa, mas também nos nossos dias, na nossa nação também. E aí nós temos um dos primeiros aspectos que foi afetado é a relação de igreja e Estado, né? Hoje os críticos chegam para a gente, né, e começam a dar carteirada e dizer que nós somos retrógrados, hipócritas, enfim, nós não deveríamos sequer estar nos relacionando com política, por exemplo, ou pensando política, mas, a bem da verdade, essa relação e divisão entre igreja e Estado começa na Reforma Protestante. O aspecto de laicidade, que é diferente de laicismo, tá? Laicidade é a divisão das esferas, ou seja, dos campos de atuação. O Estado deve ser separado da igreja e vice-versa, porque elas são esferas distintas, né? O Hermann Doivet, que foi um teólogo e sociólogo reformado, já nos séculos, acho que do século XIX, se não me falha a memória, ele vai tratar sobre aquilo que ele chama de soberania das esferas. Ou seja, a ideia de soberania das esferas é que cada esfera, família, igreja, Estado, escola, são individuais, ou seja, são independentes, são separadas, têm sua área de atuação, mas elas estão conectadas umas com as outras. Elas não podem ser superiores umas às outras, mas elas estão juntas como uma espécie de corrente, né? Então elas estão ali, uma ao lado da outra, tendo sua área de atuação, sua esfera de soberania, mas ao mesmo tempo elas estão conectadas, interligadas. Esse pensamento surgiu devido à influência da Reforma Protestante, tanto é que o Hermann Doivet era um reformado, né? Então, essa ideia de igreja e Estado, essa divisão vai ser muito importante, vai ser um dos principais desdobramentos que ocorrem após a Reforma Protestante. O racha na igreja foi muito importante e os reformadores tiveram proteção de várias cidades e estados, pois a igreja costumava se utilizar do artifício de excomunhão para fazer com que os governos se dobrassem à sua visão. Lutero questiona esses pontos, concedendo maior liberdade aos estados. Posteriormente, Calvino declararia que a igreja deveria ser a voz profética do Estado, ou seja,
a reforma traz novamente a ideia de um governo representativo e revive a democracia. Quando há essa divisão de esferas de atuação, há também a possibilidade de um governo representativo. Então, quando as pessoas vêm hoje, na modernidade, criticar a igreja, principalmente a igreja evangélica, em relação à sua atuação na política, no campo do Estado e tal, nós podemos informá-los, né? Mostrar para eles que essa possibilidade de divisão entre igreja e Estado só aconteceu por conta da reforma protestante. É claro que, quando eu falei de laicidade, eu fiz uma separação entre laicidade e laicismo, né? A ideia de laicidade é que todas as religiões têm espaço no ambiente público, ou seja, não há uma eleição de uma religião oficial, né, em relação ao Estado, né? O Estado não pode fazer esse tipo de eleição, não pode escolher para si uma religião oficial no Estado democrático, né? Mas o que acontece hoje é, infelizmente, um desdobramento negativo dessa visão, até por conta da deturpação desse conceito de divisão entre igreja e Estado, que é a ideia do laicismo. O laicismo é a ideia de um Estado ateu, que é o que nós estamos vivendo, infelizmente, hoje no Brasil. A ideia de um Estado ateu, onde o ateísmo é quem dita as regras e as religiões, elas não têm espaço na esfera pública, na esfera da atuação estatal, do Estado, né? Nesse aspecto do mecanismo do Estado, né? Então, infelizmente, nós vivemos essa realidade, e não só no Brasil, mas em outros países também nós vemos isso acontecer, né? Então, esse movimento que hoje parece natural teve várias consequências, permitindo que a igreja pudesse ser independente do Estado e vice-versa. O Roberto Brasileiro, um pastor presbiteriano, vai dizer o seguinte: assim a igreja tem obrigações com o Estado e o Estado tem obrigações com todo o povo. Então, essa relação de Estado e igreja se torna uma relação amigável. Agora, não só em relação a troca de favores, na verdade não tem nada que ver com troca de favores, mas assim como o Estado possui um papel definido nas Escrituras, a igreja também possui seu papel definido nas Escrituras. Qual o papel do Estado, segundo a palavra de Deus, que também foi impetrado a partir do pensamento reformado? O Estado é espada para punir o mal e o Estado é bênção, ou seja, é elogio para incentivar o bem. E é isso que é dito lá em Romanos e outros textos também, mas nós vemos essa visão de mundo agora sendo impetrada a partir da reforma protestante. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre Calvino. Pode passar, acho que é o próximo. Daqui a pouco eu vou ler essa frase aí do Lutero, do Calvino, desculpa. Mas aí nós temos também uma perspectiva mais aprofundada trazida a partir de Calvino, né? Calvino trouxe uma perspectiva profunda, extraída das Escrituras, da relação entre o cristão e o Estado. Ele pontuava, vejam só o que ele vai dizer, que a atuação política era uma vocação não somente santa e legítima diante de Deus, mas até mais sagrada e longe a mais honrosa de toda a vida dos mortais. Imagina isso, né? Imagina Calvino chegando para os irmãos e dizendo assim, num contexto bem brasileiro, né? Olha só, vocês devem almejar, né, caminhar nessa área da política, atuar nessa área da política, porque é uma vocação sagrada. Imagina a gente chegar para ele e dizer: Calvino, senta aqui um pouquinho, vamos, deixa eu lhe situar onde é que você está, né? Mas a gente não percebe muitas vezes que o problema dos políticos e da política no Brasil é exatamente fruto da nossa inércia, é fruto da nossa falta de atuação. Então eu quero já fazer aqui, abrir parênteses para uma aplicação para os irmãos, que é da nossa relação com a política não ser uma relação hostil. Em relação à corrupção, sim. Em relação à maneira como o brasileiro muitas vezes pensa e faz política, sim. Quando há uma visão de mundo
uma visão relativa à política que está equivocada, que está indo de encontro àquilo que nós vemos nas Escrituras, nós devemos sim nos levantar como voz profética, como Lutero falava, e denunciar o erro e o pecado, e não compactuar com ele. Porém, o cristão precisa estar nessa esfera de atuação social. O cristão deve estar sim nessa esfera política. É por isso que a política brasileira, os políticos são da maneira como são. Por isso que as políticas públicas não atendem de fato ao povo, porque nós não estamos lá para mostrarmos e vivenciarmos a verdade, experienciarmos a verdade através da atuação política. Então é óbvio que o que nós vemos hoje é fruto da nossa inércia, da nossa isenção dessa área. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, na segunda parte, e aí eu vou trazer esse assunto novamente à tona, né? Ele também falou a respeito, Calvino, das autoridades governamentais instituídas por Deus e demonstrou também o princípio de autoridade delegada apresentada nas Escrituras. Ao passo em que ele demonstrava que nós devemos ser, como diz Paulo lá em Romanos também, submissos às autoridades instituídas por Deus, ele mostrava que essa autoridade era uma autoridade delegada. Ou seja, Deus havia delegado aos homens uma autoridade que não é a mesma autoridade que o próprio Deus possui. Entendem a diferença? Nós devemos sim ser submissos às autoridades, desde que elas não vão ao encontro, de encontro àquilo que está nas Escrituras, desde que elas não vão de encontro ao próprio Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes a igreja se submete de uma maneira terrível às autoridades, vou colocar aqui seculares, mas depois eu vou explicar isso aqui melhor, as autoridades governamentais, e muitas vezes a gente deixa de obedecer ao próprio Deus nesse movimento. Isso é muito perigoso. Isso aconteceu, por exemplo, no período da pandemia, onde igrejas fizeram coisas absurdas porque estavam obedecendo à ordem governamental, estatal. E não pararam para observar que aquilo que as Escrituras diz, aquilo que o próprio Deus diz através da palavra, deve ser observado em primeiro lugar. Então, a autoridade aqui, segundo Calvino, extraindo das Escrituras esse princípio, é de uma autoridade delegada. Nós precisamos nos submeter primeiramente a Deus. É isso que Pedro vai fazer lá em Atos. Importa-nos agradar a Deus, né? E ele chega diante de uma autoridade, né? Que ele está diante do Sinédrio, ele está diante de um modelo de autoridade, de um grupo, um corpo, né? Que exercia autoridade sobre a igreja na época. Então ele chega e diz, importa-nos agradar a Deus e não a homens. Ele não está sendo rebelde de forma gratuita, ele está sendo rebelde em relação àquela autoridade específica por conta da rebeldia maior que aquela autoridade ali, que aquele corpo que exercia autoridade sobre a igreja na época estava exercendo em relação ao próprio Deus. Então ele prefere, de maneira correta e bíblica, obedecer a Deus, mesmo que fosse punido pelo Estado, porque está agindo não de conformidade com as Escrituras, na verdade de maneira contrária a elas. Então, nós precisamos ter cuidado com essa relação para que a gente não se submeta de uma maneira ingênua, muitas vezes, ou de uma maneira qualquer, mas às autoridades governamentais, mas nós precisamos, antes de tudo, pensarmos, antes de cidadão deste mundo, né, dessa cidade dos homens, como dizia ali Santo Agostinho, nós somos cidadãos dos céus. E isso tem que estar muito firme em nossa mente, né? E por fim, Calvino ainda falou a respeito da importância da escolha dos governantes e magistrados e o direito do cristão de se rebelar contra toda autoridade que se opõe à autoridade do próprio Deus, como eu acabei de falar, tá bom? Então, ele vai dizer isso aí, E vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem desse favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes inimigos de Deus. Olha que coisa interessante, né? Então, nós devemos ter muito cuidado também quando nós formos escolher aquelas pessoas que vão legislar em nosso favor,
as pessoas que vão nos representar ali na esfera estatal, né? Na esfera governamental. No aspecto da economia, aqui é um tema muito longo, tá, gente? Então, eu trouxe realmente de uma maneira bem sintetizada. No aspecto da economia, a reforma produziu pessoas diferentes, modificando o conceito de vocação e o ampliando para qualquer outra área além da vida sacerdotal. Eu vou falar melhor sobre isso a partir de agora, quando iniciar a parte de trabalho, né? Reforma e trabalho. Calvino expandiu essa ideia e não aceitou a imobilidade das pessoas, permitindo esse trânsito por classes que era tão restrito antes, ou seja, ele já trazia em sua tese o conceito de liberdade econômica, livre trânsito e livre pensamento. Havia, a partir do conceito reformulado, agora reformado, né, de trabalho, havia também um aspecto relacionado à economia. Então, tanto para Lutero quanto para Calvino, a gente vai ver daqui a pouco uma meditação ali sobre o trabalho especificamente, mas tanto para Lutero quanto para Calvino existia a ideia de que um cristão não deveria ser preguiçoso, de que um cristão não deveria ser alguém que tem dificuldades com o trabalho. O irmão Alisson falou sobre isso no primeiro estudo, na primeira palestra que foi ministrada aqui. Então, havia ali uma prosperidade, essa bíblica, porque as pessoas começavam a trabalhar de uma maneira diligente, começavam a honrar os seus chefes, né? Começavam a honrar aqueles que haviam lhe dado o trabalho, começavam a ter uma relação diferenciada com a terra, com o cultivo, com o tipo de trabalho que se havia, e passavam a prosperar porque eles deixavam de gastar com o fruto do trabalho de suas mãos naquilo que não era pão. Né? Que é isso que a Bíblia vai falar. Não gaste o que você ganha, não gaste o que você recebe com aquilo que não é pão. Ou seja, é claro que a ideia não é apenas comida, mas aquilo que é útil, aquilo que vai lhe trazer sustento. Então, essa ideia de sustento, a partir da perspectiva bíblica, agora trazida pela reforma, né? Agora trazida a partir desse pensamento reformado, traz uma ideia diferenciada de trabalho e economia. Nós passamos a prosperar da maneira bíblica, tá? Não tem nada a ver com teologia da prosperidade, como nós conhecemos hoje, mas nós passamos a prosperar porque nós passamos a colocar o nosso esforço no lugar correto. O nosso coração está equilibrado com a palavra. E a partir disso nós começamos a atuar de uma maneira melhor no ambiente de trabalho, no quesito trabalho, e passamos a receber os frutos desse trabalho. Então a economia, na perspectiva reformada, está muito ligada a isso. É claro que tem muitas nuances e detalhes que infelizmente eu não vou ter como trazer hoje para vocês, mas os irmãos podem pesquisar, e tem muito material, inclusive na internet, a respeito do calvinismo, ou da reforma, ou do pensamento reformado em relação à economia. Tá? Então vamos lá, vamos para o aspecto agora do trabalho. Na Idade Média, há de certa forma um retorno à ideia grega, considerando o trabalho no sentido manual, né? Eles chamavam de balnasia, né? Arte mecânica, como sendo algo degradante para o ser humano e inferior a escolé, né? Daí vem a palavra escola também, que era relacionada ao ócio, descanso, repouso, a vida contemplativa e ociosa. Percebam aqui esse detalhe que daqui a pouco vocês vão entender melhor. Por um lado havia isso, né? Essa vida contemplativa e ociosa, e a atividade militar pelo outro lado. Na visão de São Tomás de Aquino, o trabalho era, no máximo, considerado etnicamente neutro. Ainda na Idade Média, a posição ocupada pelo trabalho era regido pela divisão gradativa de importância social. Então, você tinha ali um grupo que estava se dedicando à vida contemplativa, à vida dos estudos, e toda aquela parte mais intelectual. E você tinha os militares, que também eram importantes para a sociedade, porque eles eram os defensores da pátria, aqueles que iriam pelejar pelo povo. Mas havia os agricultores, por exemplo, o trabalhador comum, que não era visto
de uma maneira muito positiva, né? Eles eram relegados ali a uma terceira categoria, literalmente. Então, essa divisão gradativa, que era constituída de oradores, os eclesiásticos, os defensores, que eram os guerreiros, e os lavradores, que eram os agricultores. Dessa forma, os eclesiásticos, no seu ócio e abstrações teológicas, é que tinham a prioridade ocupando o lugar proeminente. Bieler comenta: o trabalho, especialmente o trabalho criador de bens e riqueza, o trabalho manual, se não decaíra mais até o nível do trabalho servil da antiguidade, foi todavia considerado como uma necessidade temporal desprezível com relação aos exercícios da piedade. E aqueles que se dedicavam às atividades econômicas e financeiras, os negociantes e banqueiros, eram particularmente desconsiderados. Percebam que havia aqui uma exaltação de um grupo de trabalho, né, que estava ali pensando, que estava ali trabalhando de uma maneira contemplativa e intelectual, em relação ao trabalho manual. Abre parênteses, a gente ainda faz isso, né? A gente ainda faz isso. A gente pensa que, por exemplo, um pedreiro não tem o mesmo valor em termos de trabalho que um médico. Isso é um erro, um equívoco. Tá? Eu não estou falando aqui da parte financeira. Estou falando de valor de trabalho mesmo. E também, é claro, isso se reflete na forma como nós tratamos muitas vezes essas pessoas. A gente trata, às vezes, como se fosse uma categoria inferior de trabalho. Isso aqui é uma visão medieval nesse sentido. Porque havia a ideia de que aqueles que se dedicam aos estudos são melhores do que aqueles que se dedicam ao trabalho manual. Então, infelizmente, era isso que acontecia na época, principalmente na Idade Média ali, e era o que acontecia no tempo de Lutero, mas infelizmente é o que ainda acontece hoje. Na ética do trabalho, Lutero e Calvino estavam acordes quanto à responsabilidade do homem de cumprir a sua vocação através do trabalho. Gente, eu particularmente amo essa palavra vocação, porque de fato muda a nossa perspectiva de como nós enxergamos o nosso trabalho. Quando nós passamos a entender trabalho como vocação, ou seja, chamado de Deus, nós passamos a entender que todo trabalho, desde que seja um trabalho digno diante dos olhos do nosso Senhor, é um trabalho valioso, é um trabalho importante. É um trabalho sem o qual a sociedade teria um déficit, teria um problema que é sanado por aquela pessoa que foi chamada para trabalhar naquele serviço especificamente. Trabalho é vocação. Eu sempre digo isso na sala para os meus alunos, que eles têm que perceber a área de atuação que eles querem, estudar e tudo mais, ali na faculdade, quando eles forem fazer a faculdade. Eu sempre digo que eles têm que observar o chamado que eles têm, a vocação que eles possuem, para que eles possam servir melhor ao outro. E esse é um outro aspecto muito interessante trazido pela ideia reformada, pelo pensamento reformado, que é o trabalho como um serviço ao próximo. Então a gente para de pensar que existem alguns trabalhos que são mais trabalhos que outros, são mais importantes que outros, e passamos a entender que todo trabalho diante do nosso Senhor é digno. Todo trabalho, desde que executado a partir desse chamado, dessa vocação, é um trabalho digno. Porque ele glorifica a Deus e abençoa o próximo. Porque ele dignifica a vida de outras pessoas, além de estar sendo honrado e dignificado através da execução do trabalho. Então, quando eu exerço minha vocação, e eu acredito que minha vocação é do ensino, é de ser professor, eu não sei fazer outra coisa a não ser isso, e eu louvo a Deus por isso. Quando eu trabalho, quando eu sirvo ao outro, quando eu ensino ao outro, eu acredito que o Senhor está sendo glorificado. E eu acredito que as outras pessoas também estão sendo abençoadas. Não por minha causa, mas porque o Senhor está me usando como instrumento. O Lutero vai falar sobre isso quando a gente for ler aqui a respeito de Deus de Deus usar a gente como uma espécie de máscara. Então, Deus é glorificado através do nosso trabalho, meus irmãos. Isso muda a nossa perspectiva de relacionamento no nosso trabalho, de relacionamento
da forma como a gente se relaciona com a nossa vocação, da forma como a gente se especializa em uma área. Isso tudo é importante e isso tudo também foi trazido a partir desse pensamento reformado, a partir daquilo que a reforma trouxe para a sociedade, né? Então, não há lugar para a ociedade no pensamento cristão. Com isto, não se quer dizer que o homem deve ser um ativista. Olha a diferença, tá? Nós não somos chamados a sermos ativistas, ok? De trabalharmos de uma maneira tal que o trabalho se torna o objetivo da gente. Não é esse o ponto. O nosso trabalho é utilizado por Deus, é instrumentalizado por Deus para alcançar uma sociedade enferma, para alcançar uma sociedade que precisa da graça e da bênção de Deus. E olha que privilégio que nós temos. Nós somos esses instrumentos que o Senhor está usando para que o nome dele seja reconhecido através do nosso trabalho. É esse pensamento que está ali sendo propagado. O trabalho passa a ser uma bênção de Deus. Acho que foi alguém que falou, acho que foi a Alisson, da coisa do sextou, né? Sextou, segunda-feira. Esse é um pensamento mundano, gente. Segunda-feira, eu sei que é difícil, eu sei que nós temos trabalhos pesados, mas a segunda-feira é o momento que você tem de chegar no seu trabalho e honrar a Deus através do seu testemunho, através do seu serviço. É a forma como você tem de ser usado por Deus, olha que privilégio, para abençoar a vida de outra pessoa. Para abençoar a vida de outra pessoa. Isso aqui era o que estava sendo propagado ali no período da Reforma, né? Então, Lutero teve uma influência decisiva quando traduziu para o alemão a palavra empregada para trabalho, que era Beruf, né? Beruf é a palavra de trabalho, para trabalho, mas nós temos também a palavra Arbeit. Arbeit, no alemão, é também trabalho. Então, essas duas palavras estão relacionadas ao trabalho. Mas a língua alemã possui uma característica muito interessante, que eles têm uma palavra para cada coisa, né? Eu costumo dizer que a gente não tem o nome, por exemplo, daquele negocinho que a gente coloca dentro da cuscuzeira. Qual é o nome daquilo? Em português não tem. Mas em alemão, se houvesse cuscuz em alemão, na Alemanha, infelizmente não tem, por isso que o brasileiro é muito melhor. Estou brincando. Mas se houvesse cuscuz e cuscuzeira na Alemanha, teria um nome para aquele negocinho que a gente coloca dentro ali, que, enfim, né, que onde você coloca o cuscuz e tem os furinhos. Então o alemão tem uma palavra para cada coisa. No caso de Beruf e Arbeit, quando Lutero estava traduzindo a Bíblia, ele traduz a palavra Beruf para o trabalho, certo? O trabalho das nossas mãos, esse trabalho com essa perspectiva bíblica, e ele substitui essa palavra, na verdade, ele substitui a palavra Arbeit por essa palavra Beruf. Então, quando você vai ver, a palavra Arbeit significa no alemão o trabalho em si, a coisa, a profissão, né? Está muito relacionada à profissão. E a palavra Beruf está conectada à vocação para aquela profissão. Veja que detalhe interessante, né? Então, tanto é que no período da Segunda Guerra Mundial, né, quando eles fizeram os campos de trabalho forçado, o que estava lá, eu não vou lembrar agora realmente do nome, né, mas o nome que era dado para esses campos era relativo a Arbeit. Tanto é que em cima de um dos portões lá de desses campos, você encontra a frase Arbeit macht frei, se não me engano, que significa o trabalho liberta. Né? Veja que irônico, né? Eles forçavam as pessoas a trabalhar ali com condições inumanas e eles colocavam isso no umbral, né, dos portões, nos umbrais dos portões. O trabalho liberta, né? Veja que contradição. O que Lutero faz aqui, quando vai traduzir a Bíblia, é que a palavra trabalho está relacionado à vocação do trabalho propriamente dito. Incrível, né? Então vamos lá. Aqui tem uma meditação que o Lutero escreveu em torno de ele vai falar ali sobre a história de Gideão, por exemplo, e ele vai dizer o seguinte,
Que é nosso trabalho no campo, ou no jardim, na cidade e em casa, nas guerras e no governo, aos olhos de Deus, senão o trabalho de crianças, por meio do qual Ele derrama suas bênçãos sobre a pátria, o lar e todas as outras pessoas, e todas as outras coisas. Nosso trabalho é máscara atrás da qual Deus se esconde, pois a verdade é que pois na verdade é Ele quem faz tudo por nós. Se Gideão tivesse desobedecido, recusando-se a lutar contra Midian, os midianitas nunca teriam sido vencidos. Embora Deus pudesse, é claro, tê-los vencido em Gideão. Isso está em Juízes capítulo 7. Deus também poderia dar-lhe milho e frutas sem que você lavrasse o solo e plantasse. Mas não é essa a sua vontade. Tampouco a vontade de Deus, é da vontade de Deus que a lavração e plantação que você faz produzam milho e frutas, mas você deve lavrar e plantar e então abençoar seu trabalho orando. Ajuda agora, ó Deus, dá-nos milho e frutos, ó amado Senhor, pois nossa lavração e plantação nada farão. Tudo isso é dom, olha a palavra aí, dom que recebemos de ti. Deus é doador de toda boa dádiva. Agora você precisa se virar e atacar o boi pelas guampas, o que significa que precisa trabalhar para proporcionar a Deus uma oportunidade e uma máscara. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito da questão dessa última fala dele, de oportunizar a Deus, né, de dar uma oportunidade a Deus. Aqui ele está falando do aspecto de testemunho, né, mais sobre nós do que sobre a oportunidade de Deus propriamente dita. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é esse aspecto de Deus usar, né, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, os dons que possuímos em prol do reino, para abençoar a vida de outras pessoas, para glorificar a Deus através do nosso trabalho. Eu vou passar agora para a parte da educação. Eu me perdi aqui quanto ao tempo. O intervalo agora, né? Então, para a gente falar sobre educação, ainda tem educação e arte, e aí eu vou fazer isso só depois do intervalo, tá bom? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e vamos para um intervalo agora, depois a gente continua, tá bom? Deus abençoe. Bem, meus irmãos, nós vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação, tá? Sobre o aspecto educacional e como a Reforma Protestante trouxe benefícios e uma mudança realmente de pensamento quanto a essa esfera, né? Então, nós temos aqui um trecho de um documento, né, de um artigo de Ismael Forte Valentim. Ele vai dizer o seguinte: a questão protestante estava diretamente ligada à educação. Em decorrência dos princípios da Reforma, surgiu uma ênfase na necessidade da leitura, compreensão e interpretação da Bíblia, sendo fundamental, portanto, oferecer instruções às pessoas. Qual era a realidade aqui? Havia uma situação de um analfabetismo muito grande, muito forte nesse período da Idade Média, ali no período em que a Reforma Protestante acontece, né? Então, qual é o primeiro passo que se dá ali em relação à educação? Lutero, juntamente com um outro reformador e amigo pessoal dele, chamado Philippe Melanchthon, eles dois vão começar a pensar nesses aspectos relativos à formação intelectual dos membros da igreja, do povo alemão. Então, o que acontece? Ali, já do lado de cada igreja luterana, havia a ideia de se montar uma escola. Por quê? A partir da educação formal, as pessoas conseguiriam receber instrução suficiente para ler as Escrituras, que era o principal objetivo deles. Então, não era apenas o livre exame das Escrituras que estava sendo incentivado, mas também estava sendo incentivado a formação para que esse livre exame acontecesse. Então, diante dessa realidade, houve a necessidade de oferecer uma educação geral e mais abrangente, já que todos deveriam ler as Escrituras Sagradas, sem distinção e discriminação, para conhecer a vontade de Deus e aceitar os mandamentos nelas registrados. A Bíblia tornou-se o livro mais lido na Europa no século XVII. Percebam que um movimento muito simples, que hoje para a gente é muito simples,
mas que para eles foi uma grande reformulação na sociedade, fez com que a Bíblia se tornasse o livro mais lido naquele período ali do século XVI e XVII. Trazendo também uma questão relacionada a essa parte da tradução da Bíblia também, eu acho importante a gente lidar com isso. Hoje, se você chegar para um alemão e perguntar para ele, mesmo que ele seja um ateu, um cético, e perguntar para ele qual o livro mais importante da Alemanha, ele vai dizer que é a Bíblia. Por quê? Porque na época em que Lutero estava traduzindo a Bíblia, havia diversos tipos de alemães. Quando eu digo língua alemã, né? Diversos tipos de línguas alemãs. Por quê? A língua alemã não estava sistematizada como nós conhecemos hoje. Então, a língua alemã hoje possui gramática, estrutura lexical, possui uma série de estruturações gramaticais que foram organizadas a partir da tradução da Bíblia. Então, quando Lutero estava traduzindo a Bíblia, ele já começou a organizar, estruturar a língua alemã. E hoje a Alemanha é beneficiada por essa estruturação. Percebam que vai para além do aspecto teológico, e aqui eu não estou minimizando o aspecto teológico, mas por conta desse retorno às Sagradas Escrituras, toda uma sociedade, não só naquele período, mas em todo o período posterior, foi abençoada. A sociedade foi extremamente abençoada por conta desse movimento. Então, na parte da educação, como eu havia dito, o Philippe Melanchthon foi um reformador importante, amigo pessoal do Lutero e um grande fomentador educacional. Segundo Franklin Ferreira, no livro Servos de Deus, ele diz o seguinte: em Melanchthon vemos a união íntima das ideias bíblicas, dos ideais bíblicos da Reforma, com o interesse humanista pelos clássicos, pois ele lançou os alicerces da escola fundamental popular. O que guiava sua perspectiva do ensino era que alguns não ensinam absolutamente nada das Escrituras Sagradas, alguns não ensinam às crianças nada além das Escrituras Sagradas. Ele vai concluir que ambos os quais não se deve tolerar. O ponto de Melanchthon é que havia aqueles que apenas ensinavam coisas relativas à natureza, à filosofia, mas que não ensinava absolutamente nada da Bíblia, nada das Escrituras Sagradas. E havia também o oposto, as pessoas que só ensinavam as Escrituras Sagradas, mas faziam isso de uma maneira desassociada da educação. Então, ele disse que, em ambos os casos, nós não deveríamos tolerar. Com isso, é claro, meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve ensinar nenhuma coisa nem outra, pelo contrário. O que ele estava propondo era exatamente a união dessas duas coisas. É necessário ensinar as Sagradas Escrituras para que as pessoas tenham a sua visão de mundo, a sua cosmovisão alterada, e a partir disso nós podemos ensinar sobre as coisas da natureza, da ciência, da filosofia, né? Eu ia dizer aqui do mundo, mas é uma visão completamente equivocada, esqueçam isso. Então, toda essa perspectiva de estudar, de ensinar e de aprender a partir daquilo que daquilo que nós temos disponíveis, né? No caso, o conhecimento de Deus e o conhecimento de mundo, passa a ser uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual a gente não consegue caminhar. O homem integral, ele só é integral quando ele tem essas duas coisas em si. Então, segundo Melanchthon, há uma relação aí muito íntima entre educação e palavra de Deus e Sagradas Escrituras. Ele propôs a divisão, pode passar. Ele propôs a divisão dos estudantes em 3 classes, de acordo com as faixas etárias. Na primeira divisão, as crianças estudavam o alfabeto, o Pai Nosso e o Credo dos Apóstolos. Na segunda divisão, os adolescentes estudavam o Decálogo, o Credo e o Pai Nosso também. E na segunda divisão, os adolescentes estudavam o Decálogo, o Credo e o Pai Nosso, e os salmos mais fáceis, o 112, o 34, o 128, o 125 e 133, deveriam ser memorizados, assim como deveriam ser estudados o Evangelho de Mateus, as epístolas a Timóteo, a primeira epístola de João e os Provérbios de Salomão. Tudo isso lado a lado com o estudo de física, lógica, gramática, moral e história.
No último nível, que seria o equivalente ali à faculdade, os estudantes deveriam estudar latim, gramática, dialética, retórica, filosofia, matemática, física e ética. Veja que interessante, né? Então, em cada uma das fases, os estudantes estariam ali, sim, os alunos estariam ali aprendendo sobre a palavra de Deus, estariam memorizando salmos, aprenderiam sobre o decálogo, aprenderiam sobre o evangelho de Mateus, Timóteo, mas eles não fariam isso de maneira isolada. Eles fariam isso a partir também associado ao estudo de física, matemática, filosofia, história, etc. Então, há uma equivalência de importância nesse caso. Por quê? A partir do momento em que nós somos alcançados pelo Senhor, nós passamos a ver todas as coisas a partir de um novo prisma. Há uma metanoia, né? como Paulo vai falar ali em Romanos, que é essa mudança radical de mente. Quando há essa conversão, nós passamos a enxergar o mundo agora numa nova perspectiva. Mas percebam que, a partir daquela mesma visão de trabalho, nós vamos ter isso acontecendo na educação. Nós somos chamados, também somos vocacionados à vida intelectual. Nós somos vocacionados a pensar as coisas, a refletir sobre as coisas, porque isso também glorifica a Deus. Então, não é apenas no aspecto teológico que nós devemos nos debruçar. Na verdade, nós precisamos, como parte da nossa vocação, nos debruçarmos sobre outros temas que a palavra de Deus toca, que a palavra de Deus nos faz atuar de uma maneira excelente, e a partir disso nós conseguimos atuar numa sociedade também que odeia Deus, que é oposta a Deus, e nós conseguimos ser sal e luz deste mundo. Então, entenda que essa relação de estudo e palavra e teologia estão começando a se concatenar, se juntar, se unificar. E isso é importante para que a gente possa perceber que no nosso campo de atuação, nós precisamos ter isso em mente de uma maneira muito, muito forte, né? Então ele vai continuar dizendo aqui, segundo Franklin Ferreira, Melanchthon cria que Cristo colocou toda a cultura sob seu total controle e que esse entendimento impediria os cristãos de viverem vidas rudes ou ignorantes, em paralelo ao impedimento de atribuir mais importância à cultura humana do que à fé cristã. Então essa associação faz com que os homens percebam a importância dos estudos, a importância da educação, a importância de nós entendermos o mundo que nos rodeia, até porque é criação de Deus, né? Então, Cristo subjugou toda a sua criação ao seu domínio. Então, inclusive na capa, né, do estudo, eu coloquei que Cristo domina sobre cada centímetro do universo. Isso é muito verdadeiro, meus irmãos. Isso começa a ser muito forte. Essa perspectiva começa a ficar muito forte a partir do pensamento reformado. De que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Não só sobre a igreja, mas também sobre todas as outras coisas, sobre a criação, sobre a mente dos homens, sobre o coração dos homens, sobre a política, sobre a literatura, sobre as artes. E isso passa a modificar também a sociedade, né, alemã, e logo depois todo o mundo, a partir dessa visão de que o Senhor é soberano sobre todas as áreas de atuação humana. E é por isso que nós precisamos nos debruçar também sobre outras áreas de conhecimento, além da área teológica. Fazendo isso não de qualquer maneira. Vai uma ressalva, tá? Não é para a gente se jogar de qualquer forma para conhecer as coisas que estão disponíveis, os conhecimentos que tem disponível no mundo, mas a gente faz isso a partir das lentes do Evangelho, a partir da perspectiva bíblica de mundo. Então, ensinava-se as crianças, os adolescentes e os jovens a ler, a entender o mundo, a conhecer as coisas, mas nunca isso estava desassociado do Evangelho. Nunca estava desassociado da perspectiva bíblica de mundo. Então, ensinava-se as crianças a ler para que elas, lendo, conseguissem aprender mais do Senhor, mas também aprender sobre a criação do Senhor, sobre o mundo que o Senhor havia criado.
Percebem como isso é bonito, percebem como isso é poderoso e como nós devemos ter isso em mente quando nós formos criar, por exemplo, os nossos filhos ou netos, que eles precisam conhecer o mundo, mas não de qualquer forma. Eles precisam conhecer o Senhor que criou esse mundo. Eles precisam conhecer o Senhor que domina sobre este mundo, o Senhor que domina sobre as mentes e os corações dos homens. E a partir disso, eles vão ter um relacionamento positivo, um relacionamento bom, um relacionamento piedoso com esse mundo, e sem se contaminar com ele, né? Então, segundo Melanchthon ainda, o estudo das letras devia estar subordinado ao estudo das escrituras. Tá? Vou fazer aqui uma correção, eu tinha falado de equivalência, mas na verdade não é equivalência. Segundo Melanchthon, havia a subordinação exatamente das letras, né, do estudo das letras, ao senhorio de Cristo. Tá? Então não havia equivalência nesse sentido, mas havia ali uma subordinação daquilo que é o estudo em relação ao Evangelho, em relação ao próprio senhorio de Cristo. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, o Melanchthon: aplico-me a uma coisa, a defesa das letras. Convém que com nosso exemplo se inflame a mocidade de admiração pelas letras e que as ame por amor delas e não pelo proveito que delas possa tirar. Vou abrir parênteses aqui para uma situação educacional, principalmente no Brasil. A educação moderna é um desastre, né? Infelizmente não vou ter tempo de tratar melhor sobre esse assunto, mas nós estamos, infelizmente, vivendo dias muito difíceis na área da educação, e um dos aspectos que mais se observa, que mais está em evidência, é a utilização das coisas. O conhecimento hoje é utilizado de uma maneira muito banal. Se aprende algo apenas para se usar como ponte. E isso não era o princípio da reforma. Não era o princípio original de se estudar a educação, de se fazer educação ou de se estudar alguma coisa. Hoje o que nós fazemos? Nós ensinamos aos adolescentes, e nós mesmos fazemos isso, que o estudo, a educação, que aquilo que a gente está aprendendo serve como um ponte para a gente chegar em outro lugar. Quer ver um exemplo? A gente diz para os nossos adolescentes que eles precisam estudar para ser alguém na vida, para conseguir um bom emprego, para conseguir passar no Enem, para poder conseguir uma faculdade boa. Percebem que há um problema aí? Nós estamos usando o que é de conhecimento disponível, dado pelo Senhor. Nós estamos utilizando, como diz o C.S. Lewis, como se fosse um fósforo que a gente acende e joga fora. Nós estamos usando como um ponte aquilo que seria um objetivo. Se aprende porque através do ensino nós conseguimos conhecer o nosso Senhor. Se aprende porque através daquilo que a gente conhece, seja sobre música, seja sobre arte, seja sobre literatura, seja sobre medicina, física, química, seja qual área de atuação humana nós estejamos falando, nós aprendemos porque aquilo em si possui valor intrínseco, ou seja, possui valor porque o Senhor atribuiu esse valor. E, na verdade, está disponível para nós porque o Senhor é o conhecimento por excelência, né? A sabedoria por excelência. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O princípio do conhecimento é temer o Senhor, é isso que vai dizer a palavra. Então, nós passamos a utilizar aquilo que o Senhor nos dá de conhecimento como uma ponte, como um fósforo que se utiliza e joga fora depois. Então, esse aspecto utilitário da educação está na modernidade de uma maneira muito forte, está na educação moderna de uma maneira muito forte. Aí você diz, graças a Deus que eu passei desse período, né? Estou tranquilo aqui, isso aqui é para os adolescentes que nem estão aqui, ou as crianças que nem estão aqui ainda e tal. Não se preocupe não, Marcelo, eu passo para eles. Né? Não, isso é para você também. Porque o que a gente faz? Quando a gente termina toda aquela trajetória de educação, né, toda aquela trajetória mais acadêmica, a gente quer fazer um concurso público para conseguir um trabalho. Não sou contra concurso público, tá? Mas sou contra a gente utilizar o conhecimento que Deus dispõe para nós de uma maneira muito utilitária, para que a gente possa somente conseguir algo e depois que a gente consegue, eu esqueço aquilo que eu aprendi. Isso é muito sério, gente. A educação, ela
vai além disso, o conhecimento vai além disso. E é isso que o Melanchthon está falando aqui. Ó. Ele quer inflamar na mocidade uma admiração pelas letras, não pelo proveito apenas pragmático de utilizar e depois jogar fora, mas pelo prazer e o amor que nós podemos ter por aquela área, por aquele conhecimento, e isso apontar para o Senhor. Isso demonstrar ainda mais a graça de Deus sobre a nossa vida. A ruína das letras traz consigo a desolação de tudo que é bom, a religião, os costumes, coisas divinas e coisas humanas. Quanto melhor é um homem, tanto maior é o ardor que tem por salvar as letras, porquanto sabe que das pestes a mais perniciosa é a ignorância. Perceba que ele está falando isso aqui num contexto de profunda ignorância, de analfabetismo. Né? A sociedade estava mergulhada nisso, não conhecia nem as Sagradas Escrituras, nem muitas outras coisas da criação de Deus. E ele está falando que, de fato, das mais perniciosas das pestes, a mais perniciosa, de fato, é a ignorância, porque é por conta dela que nós passamos a chamar bênção de maldição e vice-versa. É por causa da ignorância que muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Ou pior, né? Muitas vezes nós estamos achando que estamos servindo a Deus, mas na verdade nós estamos muito distantes dele. Então, esse aspecto educacional foi algo muito relevante e muito importante. E aqui eu abro parênteses também para chamar a atenção dos irmãos para esse aspecto educacional hoje. Tá? Eu estudo já há algum tempo educação, principalmente educação cristã, e tenho um sonho, né? Quem sabe aí algum dia o Senhor me permita realizar esse sonho, que é de montar uma escola cristã, né? Escola confessional cristã, de fato. E nos meus estudos e também pela experiência que tenho tido na educação de uma maneira geral, eu tenho visto um distanciamento cada vez mais profundo da sociedade em relação a Deus. E eu vejo também uma urgência cada vez mais latente nos corações dos crentes. Então, meus irmãos, finalizando essa parte da educação, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. Pensem na importância da educação. Porque enquanto nós estamos aqui, muitas vezes, ensinando os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças a pintarem, tá? Não estou dizendo que é o caso da igreja de Bodocongó, que eu tenho certeza que não é o caso. Mas muitas vezes nas igrejas nós estamos ensinando as crianças a pintarem a Arca de Noé e cantar um corinho durante 1 hora e meia. Nós submetemos os nossos filhos a 5, 10, 15, 25 horas semanais de estudo, de ideologias que são contrárias ao Senhor, são contrárias às Sagradas Escrituras. E aí nós fazemos aquilo que o Waldbauer sabiamente disse, que nós enviamos nossos filhos para Roma e nos surpreendemos quando eles vêm matando os cristãos, né? Nos surpreendemos quando eles vêm como romanos, né? Então, muitas vezes é isso que acontece mesmo. A gente está ali dando apenas coisas simples e superficiais aos nossos filhos, seja na igreja, seja nas nossas casas, e essa mesma criança vai ser submetida a uma série de coisas que são extremamente pesadas, difíceis de se assimilar como cristão, e a gente está enviando os nossos filhos literalmente para o matadouro mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse aspecto educacional. E aí, se Deus permitir, no próximo ano eu vou montar algum material relacionado só à educação, e depois vou apresentar ao pastor e ao conselho dessa igreja, para que eu possa, juntamente com os irmãos, pensar aqui sobre uma educação confessional de fato, uma educação cristã confessional. É urgente, meus irmãos. Então, é isso, tá? Vamos agora para a parte das artes, ok? Essa parte eu particularmente acho muito importante e amo demais, e sei que é um calo, é um problema, né? Como é que a gente lida com o aspecto das artes, como é que a gente lida com o teatro, com a música. Crente pode escutar música gospel, pastor, e aí como é que fica? Pode ou não pode, né? E toda aquela história.
Eu não vou ter tempo de tratar sobre todos esses aspectos inerentes à nossa relação com a arte, mas eu vou trazer aqui um panorama de como aconteceu essa ruptura com o pensamento vigente na época da Reforma e como deve ser a nossa relação também assim com a arte nos dias de hoje. Vamos lá. Então, durante o período em que estava no centro do poder europeu, a Igreja de Roma foi a maior patrocinadora da pintura e da escultura. Artistas como Rafael e Michelangelo, ambos entre o fim do século XV e o início do XVI, produziam diversas obras por encomenda com temas explicitamente religiosos para adornar os templos, lugares de adoração, funerais ou atividades eclesiásticas. No contexto da época, as telas e vitrais presentes nesses locais não eram apenas belos, mas funcionavam como uma espécie de liturgia visual, apresentando a criação do homem, o nascimento de Cristo, a Via Crucis e outras narrativas sagradas para aqueles que não tinham acesso ao texto bíblico e nem conheciam latim, língua da qual as cerimônias eram realizadas. É válido questionar várias das engrenagens que moviam esse sistema, mas desvalorizar as tradições artísticas nele presentes chega a ser desonesto. É que é interessante, o autor desse texto, não fui eu que fiz esse texto, mas o autor desse texto demonstra como às vezes a arte era utilizada de uma maneira errada, né, com um propósito errado. Muitas vezes estava relacionada à liturgia visual. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão sobre o valor da liturgia visual, não vou ter tempo para isso, mas era muito utilizada como uma espécie de complementação daquilo que se era dito nas missas, enfim, nas cerimônias. E esse aspecto, né, da cultura, esse aspecto da arte, estava muito conectada ao pensamento vigente, que era a igreja, né, como Simon falou, a igreja era a extensão do corpo de Cristo, era visto dessa maneira, a extensão do corpo de Cristo, logo, tudo que a igreja fazia, tudo que a igreja proporcionava, deveria ser aceito, deveria ser impetrado, né, implementado na cultura. Então, a arte não era diferente disso. A forma como a arte foi utilizada nesse período tinha um caráter catequético mesmo, né? Tinha um caráter muito de ensino através das imagens, através das pinturas, através das esculturas, etc. Até mesmo dos vitrais. O que é que a gente fez nesse período da Reforma? Infelizmente, aconteceu um movimento muito ruim na Reforma de quebra de imagens, de vidraças, de esculturas, de pinturas, inclusive, porque estavam se tentando desassociar, né, o pensamento cristão de todo tipo de iconoclastia, ou seja, todo tipo de imagem realmente projetada, né? Isso foi um erro, obviamente, mas ao longo do tempo, durante o período da Reforma, né, as coisas começaram a se equilibrar também, né? Então, o próprio Lutero se afastou desses grupos que foram extremos, né, que quebravam as imagens, quebravam as vidraças, etc. E aí ele acabou também se afastando e falando contra esse movimento. Mas o que acontece é que, nesse período, a gente tem também um enfraquecimento da autoridade da Igreja Católica, né? Então, com a autoridade do catolicismo... Só um segundo, gente, que eu perdi aqui. Com a autoridade do catolicismo enfraquecida, os artistas também começaram a se encaminhar para fora desse aspecto mais religioso de arte, né? De retratar a arte apenas por um aspecto religioso. E começou a fazer muitas... por exemplo, os pintores começaram a pintar muitos quadros retratando a vida comum das pessoas, paisagens, etc. E também, nesse período, havia ali já uma ruptura com o pensamento religioso no que se referia à forma de ver o mundo. Então, você tem um Michelangelo, por exemplo, fazendo uma figura bíblica como Davi, esculpindo uma figura bíblica como Davi, mas fazendo isso com uma cosmovisão completamente antropocêntrica, ou seja, a visão de mundo que eles adotavam, que muitos artistas adotaram nesse período, era a visão de mundo onde o homem estava no centro. Deus deixava de estar no centro e o homem passava a ocupar esse espaço.
Daí o Davi do Michelangelo ter cerca de 5 metros e um pouquinho, se eu não me engano, 5,25, só não tenho certeza, mas ele tem uma estátua de mais de 5 metros de altura, que mais se assemelha ao Golias do que o Davi bíblico, porque se os irmãos observarem o relato, né, de Davi matando Golias, você vai ver que Davi era um menino, né, bem raquítico assim, tanto é que tentaram colocar uma armadura, uma couraça nele e não conseguiram porque era muito grande, e ele vai lá no poder, né, de Deus, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele, e consegue matar ali o gigante Golias, né? E aí, o que é que o Michelangelo faz? Inverte a posição. Ele coloca o Davi como um gigante para demonstrar o pensamento que o próprio Michelangelo tinha de que o homem estava no centro de todas as coisas. Então, ele passa a demonstrar através da arte também todo esse aspecto do homem no centro. A Reforma Protestante vem quebrar com isso. A Reforma Protestante vem também para incentivar e lançar luz sobre esse pensamento e demonstrar que ele está equivocado, porque não é o plano bíblico de pensamento. Então, automaticamente, alguns artistas, como é o caso do Rembrandt, eu daqui a pouco vou... Volta aí o quadro, por favor. O Rembrandt foi um desses artistas que foi profundamente influenciado pelo pensamento reformado, e ele faz muitos quadros, muitas pinturas, como essa aqui, ó. Aqui é o Cristo na Tempestade do Mar da Galileia, e é porque os irmãos não vão conseguir ver, mas o Rembrandt se pintou no quadro. Ele está aqui, ó, juntamente com os discípulos de Cristo. Então ele se pinta no quadro, ele se retrata no quadro que ele pinta, porque ele está demonstrando o oposto do que o Michelangelo demonstrou ali com o Davi. Ele está mostrando que ele é, assim como os discípulos, frágil, perdido e que precisa de um Salvador. E ele não só faz isso, é claro, nesse quadro. Tem inúmeras outras pinturas do Rembrandt que demonstram isso também. Um outro artista muito importante na época da Reforma foi o Johann Sebastian Bach. Né? O Bach, ele é um compositor famosíssimo hoje, mas na época em que ele começou a compor, ele não era tão famoso assim. Mas ele era muito profícuo, né? Ele era muito produtivo. E aí ele fazia as composições dele, e no final, por exemplo, ele fazia uma composição para um determinado rei, e no final ele colocava SDG, Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Então ele submetia toda aquela composição que muitas vezes não falava de Deus, mas que demonstrava a glória de Deus através da própria composição, ou seja, todo o trabalho intelectual que ele tinha imposto ali naquela composição, demonstrava as mãos de Deus, demonstrava a graça de Deus sobre ele, e ele fazia também, demonstrava que isso estava subjugado a Deus, subordinado a Deus, porque muitas vezes as composições dele falavam sobre natureza, sobre o amor. E todas essas coisas, meus irmãos, mesmo que não reflita Deus de uma maneira literal, glorificam a Deus por causa daquilo que é dito de uma forma não explícita. Vou melhorar isso aqui. Se tem bondade, se tem verdade, se tem beleza, isso glorifica a Deus. E era esse princípio que estava norteando os artistas nesse período. Então, os quadros possuíam muitas vezes não imagens como essa, não retratavam imagens como essa. Os quadros muitas vezes tinham um aspecto apenas cotidiano, que demonstrava pessoas comuns fazendo coisas comuns. Mas isso também demonstrava a graça de Deus no dia a dia dos crentes, no dia a dia das pessoas. Aquilo que era feito, o trabalho das mãos das pessoas, apontava em última instância para o Senhor, para o Criador. Isso também era verdade nas composições do Bach, quando ele escrevia, mesmo que ele não escrevesse uma composição litúrgica, algo que fosse feito para ser executado na igreja, aquilo apontava para o Senhor, porque ele só conseguia fazer aquilo porque Deus é Criador.
Nós só conseguimos criar alguma coisa. Eu estava conversando com o irmão ali, falando a respeito dos calçados, né, que ele produz, e ele só consegue fazer isso de uma maneira magistral porque o Senhor é criador. E nós, como criaturas, espelhamos a glória de Deus, imitando Deus nesse aspecto, sendo uma espécie de subcriadores. Nós somos criadores também, porque o nosso Deus é criador. Nós só conseguimos nos relacionar porque nosso Deus é pessoal. Nós só conseguimos usar a nossa inteligência porque o nosso Deus é inteligente. E aí eu vou mais, eu vou além, tá? Não se preocupe, pastor. O além não é da Bíblia, não, espera. Mas nós só conseguimos ser imaginativos, termos imaginação, porque o nosso Deus tem imaginação. O nosso Deus é criativo. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. Às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de Deus. A gente pensa que Deus está muito distante de nós. E que Deus é um ser, uma figura meio chata, meio ranzinza e tal. Isso está equivocado, gente. O nosso Deus exulta na sua criação. É isso que Gênesis vai dizer. Viu Deus que o que tinha feito era bom. Ele exulta na criação. Ele exulta na obra de suas mãos. E é isso que nós devemos fazer também. Como cristãos, nós devemos nos relacionar com a arte dessa maneira. Aí você me pergunta, então eu vou hoje chegar em casa, ligar a Netflix e assistir tudo ali porque eu estou diante de uma obra artística. Está, mas nem tudo que a gente vê ali está de concordância com aquilo que está nas Escrituras. O que é que acontece hoje? O homem utiliza todas essas ferramentas disponíveis, dadas por Deus, para lutar contra Deus, para abominar tudo que se chama Deus. Então, nós temos hoje a arte também sendo utilizada, instrumentalizada para o mal. É só a gente ligar numa novela qualquer da Globo ou assistir a algum filme aí que esteja disponível numa dessas plataformas de streaming ou seja no cinema, enfim. Mas a gente não pode culpar a ferramenta, culpar aquilo, culpar a arte por isso. A arte não tem nada que ver com o mal. A arte é uma ferramenta dada por Deus para que a gente possa glorificá-lo através disso. Então, a arte, quando ela é mal utilizada, é lógico que ela vai trazer frutos ruins. Mas os cristãos são as pessoas, segundo Franz Schaeffer, os cristãos são as pessoas que devem utilizar mais a imaginação, que a imaginação deve voar para além das alturas, para além do céu. Tem que estar realmente utilizando aquilo que foi dado por Deus. Então, claro que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, com muito zelo, né? A gente tem que fazer isso com maturidade. Eu concordo que muitos irmãos não conseguem lidar com essa parte artística, porque muitas vezes entende que ali está o motivo de sua queda. Eu tenho particularmente algumas lutas pessoais, algumas lutas particulares, que eu sei que eu não posso chegar em determinados lugares, eu sei que eu não posso fazer determinadas coisas, porque eu sei que aquilo vai ser a minha queda, então eu não vou. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor está capacitando muitos irmãos a irem onde a gente não pode ir, onde a gente não consegue ir. Está capacitando muitos irmãos para serem sal e luz em um mundo perdido, em um mundo caído. Está capacitando muitos irmãos para serem artistas, como Rembrandt foi, como um Barr o foi, e como tantos outros ao longo da história foram. E quando esses irmãos forem em direção ao mundo, não para permanecer ali, se acomodar a esse sistema corrompido, eles vão precisar da ajuda da gente. Eles vão precisar das orações dos irmãos, dos conselhos dos irmãos. Vão precisar da exortação dos irmãos, para que eles possam servir ao Senhor nesse meio. Para que eles possam testemunhar do Senhor nesse meio. Porque senão a gente vai chegar todo final de ano e vai dizer a mesma coisa. Vocês viram o que o Porta dos Fundos fizeram?
Vocês viram que o nome do Senhor foi zombado de novo? Vocês viram o filme tal? Vocês viram o livro tal? Vocês viram? Nós nos ausentamos dessas áreas. Os filhos das trevas foram lá e tomaram para si uma coisa que não é deles. Eles usurparam uma posição que não era deles. Os cristãos devem produzir arte para a glória de Deus. Precisam se relacionar com a boa arte para a glória de Deus. Precisam entender que todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive as manifestações artísticas, inclusive a nossa criatividade, o nosso poder criativo. Então, nós precisamos ter isso em mente, meus irmãos, para que a gente não caia na armadilha de achar que aquilo que não é visivelmente ou literalmente cristão seja ruim. Nem sempre. E aí entra um aspecto que o Calvino trouxe daquilo que é chamado de graça comum. A graça comum é diferente da graça salvífica, tá? Então a graça salvífica é a graça que a gente já está acostumado a vivenciar na nossa experiência comum de igreja. Nós encontramos irmãos que foram alcançados pelo Senhor Jesus, né? Nós fomos essas pessoas também. Essa é aí a graça salvífica, ou seja, Deus derramou a sua graça para que nós conhecêssemos a Deus através da obra na cruz de Cristo e a aplicação trazida pelo Espírito Santo aos nossos corações. Nós somos convertidos e convencidos da verdade de Deus. Isso é a graça salvífica, trazida aos corações dos homens a partir do conhecimento de Cristo. Mas existe também aquilo que é chamado na teologia de graça comum. E a graça comum está exatamente alocada nestes aspectos. Seja na arte, seja na política, seja na educação. Quando o homem profere uma verdade, quando o homem age de maneira honesta, quando alguém que não conhece a Deus faz algo que um cristão faz ou deveria fazer, ele não está fazendo isso por causa do seu coração, que é bom. Ele não está fazendo isso porque ele é gente boa, que é gente fina. Lá em Pernambuco a gente diz gente fina, eu não sei como é que vocês dizem aqui. Mas fulano é gente fina, significa que é gente da mais alta estirpe, né? Gente boa. Não, ele está fazendo aquilo porque o Senhor está sobre ele e governa as suas ações, a ponto de ele muitas vezes tentando se afastar de Deus, ele se encontra exatamente com Deus no meio do caminho, não através da salvação em Cristo, mas através da obra de suas próprias mãos, porque aquilo glorifica a Deus, mesmo que ele não queira. Vou dar um exemplo para vocês, e aí eu vou encerrar com a fala aqui do Calvino, e com essa ilustração também, para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Existia um escritor muito famoso, português, chamado José Saramago. José Saramago era um ateu assim de carteirinha. E o José Saramago realmente assim, foi um dos maiores escritores de língua portuguesa que já existiu. Né? Ele fica atrás apenas em Portugal de Fernando Pessoa, Camões, etc. E aí, o José Saramago, ele escrevia de uma maneira muito peculiar, muito singular. E ele escrevia muito bem. Se os irmãos lerem os livros dele, não indico todos, óbvio, mas você vai ver que muitas vezes ele está confrontando Deus, mas ele faz isso de uma maneira muito magistral, como é que eu posso dizer, muito boa no sentido de usar bem as palavras, de escrever bem. Aí você olha e diz, mas é um absurdo o que ele está fazendo. De fato, é um absurdo, mas eu consigo glorificar a Deus ao ver algo escrito por José Saramago, porque até a ferramenta que ele tem, a única ferramenta que ele tem para confrontar a Deus foi dada pelo próprio Deus. E ele é um tolo em não acreditar nesse Deus. Então, mesmo tentando confrontar e abominar a Deus, a inteligência impetrada pelos homens foi dada pelo próprio Deus. Veja como Deus é fantástico. Ele está usando os homens, através da graça comum, para glorificar Ele, mesmo que eles não queiram. Mesmo que eles não queiram. E muitas vezes é isso que a gente vê nas músicas, nos filmes, na pintura, na escultura. Se você vê traços de bondade, de verdade, de beleza, meus irmãos, isso não foram os homens que fizeram.
Foi o próprio Deus que fez. O pastor Darquinho, certa vez, falou uma história interessante a respeito de um artista, né? Que tinha feito ali alguma obra de arte, eu agora não lembro qual que foi. E aí ele disse assim, essa parceria deu muito certo. Não é? Porque a pessoa ficou olhando assim, não, mas foi eu que fiz sozinho. Eu disse, não, foi Deus quem fez com que você fizesse essa obra de arte, que lhe deu os instrumentos, que lhe deu a inteligência para fazer aquilo. Então, meus irmãos, não desprezem aquilo que há de bom, de verdadeiro e de amável no mundo, porque isso não pode ser feito por mãos humanas. É o próprio Senhor quem faz isso. E aí o Calvino vai dizer assim, quantas vezes, pois, quando entramos em contato com escritores profanos, somos advertidos por essa luz da verdade que neles esplende admirável, de que a mente humana, a mente do homem, quando possível, decaída e pervertida de sua integridade, no entanto, é agora vestida e adornada de excelentes dons divinos. Se reputarmos ser o Espírito de Deus a fonte única da verdade, a própria verdade, onde quer que ela apareça, não a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultosos para com o Espírito de Deus. Ora, nem se menosprezam os dons do Espírito, sem desprezar-se e afrontar-se ao próprio Espírito. Ele está aí falando a respeito da graça comum. É exatamente a partir da graça comum, distribuída para todos os homens, né, que não salva, tá, gente? Graça comum não salva. O que salva é a graça salvadora de Deus. É o conhecimento de Cristo, é o se submeter a Cristo, andar em arrependimento. Mas a graça comum está sobre todos os homens. E quando eles fazem algo de bom, eles estão fazendo por causa dessa graça. Tá? E aí, eu encerro aqui falando a respeito, usando duas frases aqui, cadê? De dois autores importantes. Pode passar, essa parte aqui a gente não vai conseguir fazer não. Tá? Então, existem dois autores importantes. Um é o Albert Mohler e o outro é o Kuyper. Eu só vou ficar com a do Kuyper, é a última mesmo, tá, irmão? O Abraham Kuyper, ele escreveu um livro chamado Em toda a Extensão do Cosmos. E nesse livro pegaram uma parte, um trecho, né, de uma fala dele, né? Se eu não me engano, foi um estudo, uma palestra, algo nesse sentido. E o Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda, né? Ele era um crente muito piedoso, mas era um homem também muito sagaz, muito inteligente. E ele entrou nessa área da política e fez uma diferença imensa na Holanda. Tanto é que hoje, muitos dos frutos que aquela nação hoje colhe vêm desse período em que ele foi primeiro-ministro dessa nação, né? Então ele diz assim: um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre a minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este: que apesar de toda a oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. Vê que coisa linda, né? Ele quer esculpir nas consciências daquele povo, ele queria esculpir nas consciências daquela nação, na consciência do povo, essa glória de Deus, né? As ordenanças do Senhor, para que as Escrituras e a criação deem testemunho do Senhor. E é assim que nós devemos agir, meus irmãos. É assim que nós devemos agir. A reforma teve um papel transformador na vida de toda uma nação, falando ali da Alemanha, depois de todo um continente, chegou até nós, e nós devemos entender isso. O papel do crente não é se ausentar do mundo. O Senhor Jesus, lá em João 17, vai dizer assim: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
O Senhor Jesus está orando por nós, dizendo isso. Não quero que o Senhor tire esses crentes, esses servos, esses discípulos do mundo. Eu quero que o Senhor os livre do mal, os livre da corrupção deste mundo, os livre não do sofrimento, porque nós sabemos que o sofrimento é parte crucial da vida do crente, mas que os livre de toda situação de queda, de pecado, de associação com o mal, mas que os mantenha ali, para que o mundo veja. Lá em Mateus 5,16, ele vai dizer assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso papel. A luz não é própria, o Senhor é a luz que emana de nós, e nós devemos projetar essa luz para o mundo perdido. Assim como um dia nós fomos alcançados e as nossas mentes foram convertidas e o nosso coração foi alcançado pela graça poderosa do Senhor, nós devemos transparecer isso no mundo perdido através da educação, através do trabalho, através da política, através das artes, através da nossa vida como um todo. O Senhor não quer apenas o nosso coração, Ele nos quer por inteiro, nos nossos dons e talentos, na nossa consciência, no nosso corpo. Ele nos quer integral, porque foi assim que Ele nos fez. E é assim que nós devemos retornar para Ele. É assim que nós devemos caminhar nesse mundo de maneira integral para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe os irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Perdoe-me aí o tempo. Faz um tempo que eu não ministro um estudo. Então eu perdi completamente a noção de tempo. E eu agradeço muito a oportunidade. Pastor, muito obrigado. Simon também, Alisson, que me deram um apoio muito grande. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e espero que eu tenha sido usado para a glória de Deus e para a edificação dos irmãos. Amém. Vamos orar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer depois pessoalmente para mim, tá? Porque não vai dar tempo. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e o Senhor está conosco. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem modificado a nossa vida dia após dia através da santificação e nós te louvamos por isso. Mas também nós te pedimos, Senhor, para que a gente possa atuar neste mundo como sal e luz que somos. Para que esse mundo veja as nossas boas obras, mas glorifiquem ao Senhor, não a gente, glorifiquem ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, nos dê o entendimento, nos dê a sabedoria e o discernimento de caminhar neste mundo perdido, testemunhando do Senhor, abençoando a vida de outras pessoas através do nosso trabalho, ensinando através daquilo que nós mesmos aprendemos, a partir do Senhor e para a glória do Senhor também. Ajuda essa igreja em especial a caminhar de forma santa para a Tua glória. Abençoa o pastor, abençoa a todos os irmãos, o conselho dessa igreja, que tudo seja para a glória do Teu nome. É assim que nós te pedimos em Cristo. Amém.